Olá, bem-vindos a esse canal onde a gente fala de pediatria. Hoje eu vou responder algumas perguntas de pais e mães sobre a Covid-19. Eu enviei um pedido para os pais que eu tenho contato, para as mães, que me enviassem dúvidas sobre a Covid-19 em seus filhos. E veio muita coisa, muita pergunta, e a gente vai começar hoje com esse primeiro vídeo. Então, a pergunta que veio mais frequentemente é a pergunta assim: quais os sintomas na criança? A Covid-19 é uma infecção causada por vírus. Então, ela tem sintomas muito parecidos com outras infecções causadas por vírus que a gente vê na criança no dia a dia. Metade das crianças elas vão ter tosse, metade das crianças também vão ter febre. Um grupo muito grande de crianças vão ter sintomas gastrointestinais do tipo vômito ou diarreia e vão ter outros sintomas, a coriza, né, a secreção nasal, a dor de garganta, dor de cabeça, sintomas gerais assim de abatimento, de mal-estar, a falta de apetite, vão ser sintomas muito frequentes. Então, a criança com Covid-19, ela na maioria das vezes ou será um caso assintomático, que não vai ter sintoma nenhum, ou vai ter sintomas leves, do tipo tosse, febre, coriza, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, abatimento e falta de apetite. Um grupo pequeno dessas crianças vai desenvolver falta de ar. Então, essas crianças com falta de ar é que vão ter uma atenção mais especial e vão precisar de um atendimento um pouco mais atento. Outra pergunta muito frequente é como que eu vou diferenciar a Covid-19 de outras doenças das crianças, como a gripe, como a pneumonia, como a laringite. Bom, é bastante difícil realmente, né? Porque como ela tem sintomas muito gerais, comuns a várias outras infecções da criança, a gente não tem muito como fazer essa diferenciação. A diferenciação vai ter que ser clínica, o pediatra vai examinar e vai tentar diferenciar se é uma infecção bacteriana ou viral. Por exemplo, no caso da laringite, ela tem sintomas bastante específicos, né? Aquele estridor, aquele barulho específico da laringite. Na pneumonia, por exemplo, ela não tem tanta coriza, não tem aqueles sintomas de via respiratória alta, são mais sintomas pulmonares mesmo, mas atualmente, em virtude dessa pandemia e dos quadros nas crianças serem muito inespecíficos, o que a gente faz? A gente considera que qualquer criança com sintoma respiratório é um quadro suspeito de Covid-19. Outra pergunta que veio bastante, que muitos pais perguntaram, é como eu vou saber quando procurar o serviço de saúde? Bom, eu tenho um vídeo já sobre isso, para quem quiser ver, mas basicamente é assim. Casos leves, aquelas crianças que têm sintomas mais leves, do tipo coriza, tosse, não precisam procurar. Casos aonde a febre ela se torne persistente por mais que 72 horas, ou então aquela febre muito alta, acima de 38,5, 39, que não baixa de jeito nenhum com o antitérmico e dura mais do que 24 horas, também deve ser orientados a procurar o serviço de saúde. Mas o principal é a observação do estado geral. O que é isso? Quando a criança apresenta um abatimento muito grande, ou seja, ela para de fazer aquelas coisas que ela fazia, ela começa a ficar muito pálida, ela começa a ficar muito sonolenta, muito caidinha, ela começa a ter falta de ar, ela tem uma dificuldade para fazer as brincadeiras dela, ou você observa essa criança e ela tem um esforço respiratório, né? A gente vê que são crianças que têm uma frequência respiratória muito alta, elas têm um afundamento aqui dessa região quando respiram, as costelinhas também, você vê que afundam no momento da respiração. Essa é uma criança que tem uma dificuldade respiratória que precisa ser avaliada.
ela vai ter que ir até um serviço de saúde para avaliar a sua oxigenação, para o pediatra examinar, auscultar seu pulmão e daí sim ter critérios mais claros, né, clínicos mesmo, para avaliar se essa criança está grave ou não. Outra pergunta que veio com muita frequência é sobre os quadros mais leves nas crianças, por que isso acontece, se a criança tem mais resistência ao coronavírus. Não, a criança não tem mais resistência ao coronavírus. Ela vai fazer infecções pelo coronavírus porque a gente não tem a imunidade. O que acontece é que, diferente de outras infecções virais, o coronavírus afeta a criança de forma mais leve. A gente não sabe direito por quê. Por exemplo, a gripe a gente sabe que é muito mais grave em crianças do que em adultos. O coronavírus, talvez por ser uma doença que tenha um componente inflamatório muito grande, na criança essa reação inflamatória é mais leve e por isso ela não evolui tanto para casos mais graves. Mas isso ainda não se sabe com certeza. É uma doença nova e que a gente está estudando. Então muita coisa tem mudado e muito conhecimento tem sido adquirido ao longo da observação dos pacientes adultos e das crianças que vêm tendo a Covid-19. Muito bem. Obrigado por assistir esse vídeo e no próximo a gente vai dar continuidade à resposta das perguntas que as mães mandaram e os pais mandaram. E a gente vai falar sobre os grupos de risco na pediatria. Até mais!